Então, galerinha, bora lá, né? Vamos começar nossa aula de hoje de filosofia. Tirando esse friozinho, né? Esse dia geladinho que começou hoje, né? Vamos ter alguns dias, possivelmente assim, friozinhos, geladinho. Mas, enfim, vamos lá. Então, gente, a aula de filosofia de hoje, a gente vai começar a nova apostila aí do segundo bimestre. E essa apostila ela traz algumas questões bem importantes. Eu quero lembrar vocês que a filosofia, gente, ela é fundamental para embasar vocês em toda a produção textual de vocês. Então, vocês têm um foco, estão fazendo o ensino médio para chegar na universidade. Esse é o objetivo de vocês. Ou para passar num bom concurso público, né? Vocês têm, cada um tem suas metas individuais para alcançar. De maneira geral, os alunos do ensino médio têm uma meta que é entrar na universidade. E para que vocês consigam entrar na universidade com um resultado positivo, ou seja, né, com um bom resultado, seja na universidade a nível particular ou uma universidade a nível público, qualquer federal ou estadual, nós temos a UDESC, né, em Floripa, a UDESC em Joinville, enfim, as universidades estaduais e federais que são mais concorridas, a produção textual, ou seja, a dissertação argumentativa das provas, ela é fundamental. Tá? Então, é critério de desempate. Uma boa redação faz você subir muito a nota de vocês, tanto em vestibular, quanto também em concurso público ou Enem, né? Somente o Enem, que a redação tem um peso considerável. Então, assim, produção textual requer fundamentação teórica. Né? Dissertação argumentativa requer fundamentação teórica, seja da física, seja da matemática, seja da história, da sociologia ou da filosofia. Qual é a área do conhecimento que vai mais auxiliar vocês nesse processo? É a filosofia e a sociologia. Então, as duas disciplinas vão ser fundamentais para que vocês tenham sucesso aí profissional e também um sucesso acadêmico, né? E cheguem à universidade. Depois se formem também, obviamente. Então, é o seguinte, gente, essa unidade traz alguns conceitos muito importantes, né? Então, a gente vai começar a falar do quê? De conhecimento. Então, eu pedi para que vocês, para que a gente iniciasse a nossa aula e não ficasse, e a aula de filosofia, o objetivo dela não é um monólogo, não é uma explicação linear do conhecimento, mas sim um diálogo, e o que nós chamamos na filosofia de dialética, né? Um diálogo que tem como base o conhecimento filosófico, científico e a utilização da razão. É uma quebra de paradigmas do pensamento mitológico, do pensamento que nós conhecemos, que é o conhecimento raso, né? Nós temos que fazer o aprofundamento desse conhecimento. Então, ela traz lá como ponto de partida e alguns questionamentos a partir dessa imagem. A imagem do macaco, né? E ali no ponto de partida, humanos são os únicos seres que detêm conhecimento? A escola é o único lugar para se obter conhecimento? Como que você define conhecimento? Como que vocês definiriam conhecimento? Bora lá, gente. Como que vocês definiriam conhecimento? Professor, eu acho que conhecimento é um compilado de experiências bem vividas e mal vividas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Eu poderia dizer que conhecimento é algo cumulativo? Sim. Sim, Sim, Anthony? É cumulativo? sim, sim. É porque a partir do momento que tu tem um conhecimento e você vai a fundo nele, tu vai adquirindo mais coisas. Então,
Por exemplo, eu vou dar um exemplo aleatório aqui. Eu sei muito sobre tal coisa, sei lá, filosofia. A filosofia ela te leva para outro lugar, sei lá, sociologia. A partir desse momento eu vou adquirindo mais conhecimentos, então. Só que ao momento que eu adquiro mais conhecimento, eu não esqueço da filosofia, porque está junto. Então não tem como esquecer da filosofia e só lembrar da sociologia. Não tem como só lembrar da sociologia e esquecer da filosofia. Tá. Então, olha só, vou dar um exemplo também aqui básico, tendo em vista vocês como objeto aí de estudo de pesquisa. Tem algum aluno aqui que quer prestar vestibular para a universidade estadual ou federal? Que já pensa nisso? Que quer estudar Eu quero. uma Eu também, universidade talvez. federal ou estadual? Mais alguém? Sim. Talvez, professor. Cauê também? Olha só, se eu tenho uma meta de chegar numa universidade federal ou estadual, estudar somente no terceirão vai ser significativo? Não. Ontem eu estava conversando com o João Cordioli, e a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão, né, em que momento eu vou dar como é que é, uma chamada aqui, em que momento que eu vou estudar para ter uma meta e conseguir chegar no resultado lá na frente? Qual o momento que eu vou fazer isso? A partir de que momento? Se eu tenho uma concepção que conhecimento é algo cumulativo, eu tenho que refletir as minhas ações e não entender que quando eu chego no terceirão é um processo de revisionário. Ou seja, não dá tempo de eu voltar na primeira série, na segunda série do ensino médio. Não dá tempo. Qual é o problema educacional do ensino médio hoje no nosso país? O problema está no ensino médio? Ou o problema está na base do sistema educacional? Na base? Quando o aluno chega na primeira série do ensino médio, que é o maior índice de reprovação do ensino médio, a primeira série do ensino médio, ele chega na primeira série do ensino médio com disciplinas novas, como física, biologia, filosofia vocês já têm, né? Sociologia, enfim. E ele não tem o conhecimento prévio, ele não tem leitura de mundo, ele não tem interpretação, ele vai ficar perdido. Ele não vai dar conta de produzir um bom texto, de fazer as análises devidas, ele não vai conseguir entender física porque ele não tem a base da matemática. Para que eu entenda física, eu tenho que ter constituído a base matemática. A física ela é interpretação. Então, o que acontece? Para que eu possa entender física, além de ter matemática, eu tenho que ter uma boa leitura de mundo, porque a física, a base da física, além do conhecimento matemático, ela nos leva a fazer a reflexão, ou seja, a base da física é a interpretação. Se eu não tenho no domínio da interpretação, eu não vou conseguir resolver nem física nem matemática. E aí que o Brasil está nos piores índices do mundo. Por quê? Onde que está o problema? Leitura e interpretação. Não é codificar as letras, o que nós chamamos de analfabeto funcional. Eu sei codificar. Eu sei que C-A-S-A é casa, mas eu não consigo definir casa. Eu não consigo definir a palavra correta. Eu não consigo conceituar casa. Eu sei, por exemplo, como se escreve filosofia, mas eu não consigo conceituar filosofia. Entendam a importância dessa questão da leitura e da interpretação. Gente, mais alguém que eu quero explique aí o conceito de conhecimento. João, Rian, Jean, Cauã, Maria Fernanda, Isadora, vamos lá, Cadimiel, ai, estou tão feliz, tem bastante gente hoje. Como João Cordioli, Leonardo, Vicenzo, como é que vocês contextualizariam ou conceituariam conhecimento? Bora, gente. O que é conhecimento para vocês?
Oi. Para mim é algo que aprendemos ao longo da vida. Algo que tu vai aprendendo ao longo da vida. E esse algo pode ser experiências, viagens e conhecimento intelectual? Sim, é algo que a gente leva como aprendizado e algo que possa mudar ou fazer um incremento na nossa vida. Bem, gente, a escola é o único lugar que a gente pode obter conhecimento? Não. Não? O primeiro lugar que a gente tem conhecimento, né, é a família, né? É onde a gente aprende a base de tudo. Vai, mas vamos falando, gente. O que mais? Quais são os outros? Vamos dar o exemplo da Ana. A Ana falou que a família é a base aí da constituição dos primeiros conhecimentos. Como o indivíduo, quando criança, quando nasce, ele constitui seus primeiros conhecimentos? De que maneira? A criança... Chorando. Hã? Ele consegue as coisas só chorando. Tá, mas como é que ele vai constituir o conhecimento? A partir do... Ele é pequeno. Como é que Ele observa, né? ele observa? Então, a imitação para ele é uma construção também, que ele vai construir conhecimento a partir da imitação? Sim. Sim. Uma criança que convive num meio social e cultural, em que as pessoas têm um vocabulário reduzido, ou um vocabulário que não está de acordo com muito Ele não vai aprender da forma certa. Oi? Ele não vai aprender da forma certa. Ele vai aprender alguma coisa. Ele vai saber falar algumas coisas, só que naquele meio. Aí se esse indivíduo vai falar com outras falar pessoas, errado. ele vai, como é que fala? Tipo, ele não vai conseguir ter um vocabulário tão abrangente quanto outras pessoas. Só que ele vai achar que o que ele tá escutando dos pais ou dos familiares é o certo, certo. daí ele vai copiar. Sim! Então, o meio social está diretamente relacionado ao resultado do produto daquele indivíduo, correto? Então, o meio social influi nesse processo de construção daquele indivíduo, que a partir da imitação vai construindo o seu vocabulário, vai construindo suas ações. Então, a criança, ela é um reflexo do meio em que ela vive. Quando ela for crescendo e for percebendo as questões, pode ser que as ações dela não sejam iguais a que a família dela se constitui, mas pode ser que seja tal qual, né? Então, o meio social está totalmente relacionado com o resultado do produto, que esse produto, nós estamos falando aqui, é o indivíduo que está aprendendo, que está acumulando conhecimento. Então, quando eu tenho uma criança e a minha fala é extremamente infantilizada com essa criança, tá? Então, essa criança vai aprender de forma infantilizada. Então, qual é a percepção da psicologia, da neurociência hoje? Você tem que falar de forma correta com a criança. Porque se a criança, na fase do aprendizado dela, enquanto criança, é a imitação do ser, e se eu falo de forma infantilizada, ela também vai falar de forma infantilizada. Se eu falo de forma incorreta, ela também vai falar de forma incorreta, porque é uma das bases do início, não só do conhecimento, tá? Então, o conhecimento ele é multifacetado, tá? Ou seja, eu parto de um conhecimento prévio, que é o que a Ana Vitória falou, é um conhecimento que advém da minha família, do meu meio social e cultural no qual eu estou inserido, que deve ser considerado. Então, quando se pensa dentro de uma perspectiva da psicologia, da neurociência ou de processos educacionais, do estudo da história da educação, eu não posso pensar que aquele indivíduo é uma tábua rasa, ou seja, que ele não detém nenhum conhecimento, e que eu, professor, ou que eu, adulto, detenho todo o conhecimento. E aí, tudo que eu passar para esse indivíduo, ele vai assimilar. Também não. Vocês sabem, pela ciência, quanto tempo eu vou falar, por exemplo, 50 minutos. Desses 50 minutos, pela ciência, dados científicos, quantos minutos vocês vão absorver de uma fala minha de 50 minutos?
dados científicos. Eu não sei exatamente, mas eu tenho certeza que não são 50 minutos inteiros. Sei lá, 35 minutos por aí. Menos, vamos lá, 10 minutos. de 8 a 10 minutos. Nossa, você é louco. Uhum. Se você falar constantemente durante 50 minutos, o cérebro de quem está ouvindo processa de 8 a 10 minutos da tua fala. Então, como deve ser a fala? Deve ser, eu falo, tem aí um processo de, vamos parar um pouquinho, vamos pensar sobre isso, tem a fala do outro, para a minha fala ser retomada. Se eu falo constantemente durante 50 minutos, isso são dados científicos, as pessoas vão assimilar desses 50 minutos aí, 10 minutos da minha fala. Por isso que nos Estados Unidos, para cada 1 hora de aula, você tem 4 horas de estudo. Para cada 1 hora de aula, são 4 horas de estudo. Conhecimento é individual ou é coletivo? Primeira série, conhecimento é individual ou Individual? coletivo? Hã? É individual. É individual. Então, a partir da minha fala, vocês vão refletir e aí cada um vai construir a sua forma de conhecimento. É como disse o Anthony. Se para cada 1 hora de aula eu tenho 4 horas de estudo sobre cada 1 hora de aula que eu ouvi, que eu participei, aí eu vou construir o conhecimento. Porque eu vou estudar, eu vou analisar. Como é que você aprende matemática e física? Só ouvindo ou exercitando? Matemática e física. Exercitando. Matemática. Praticando. Principalmente matemática, através da experiência. Prática. Nós chamamos de praxis, dentro da filosofia. Então, a prática, esse exercício constante, vai fazer com que eu tenha um resultado aí positivo de processo de aprendizagem, porque a matemática requer isso, é uma das formas de aprender matemática. Como é que eu me aprofundo em história, em filosofia, em literatura, em sociologia, nas áreas humanas, fazendo leitura? Só ouvindo, eu assimilo 30%. Aí eu preciso ler, eu preciso ter embasamento teórico, eu preciso ter visão de mundo, eu preciso de um livro que eu consiga fazer a ponte com aquele conhecimento. Eu não posso ter só o conceito. Se eu tenho só o conceito puro, eu não tenho construção de conhecimento. Eu tenho que ter as linhas conceituais e dessas linhas conceituais, a partir de leituras, construir o conhecimento e fazer essas interligações que são importantes, né? Eu construo o conhecimento quando eu faço uma leitura e eu consigo fazer as pontes a partir dessa minha análise. Então, isso é fundamental, meu povo. Certo? Muito bem. Eu pedi para que vocês fizessem uma leitura de um autor que eu gosto muito, tá? Que é o Frank. Ele tem um livro, gente, chamado A Insustentável Leveza do Ser. Eu li esse livro quando estava na faculdade, a minha edição está bem, tem que achar ali a minha edição na biblioteca, mas ela está bem velhinha. Mas foi um dos livros assim mais impactantes que eu li, A Insustentável Leveza do Ser. Ele é um dos mais importantes do século XX, certo? Então, ele nasceu na República Tcheca, no final do século XIX, e morreu em 1924 na Áustria, tá? Então, ele fala da condição humana. Então, essa insustentável leveza do ser é a condição humana do indivíduo. Como é que ele se constitui? E é interessantíssimo. E aqui, a apostila traz um texto dele. Tá? E ele vai falar aqui, né, na história, que o macaco foi preso, né? E aí ele queria fugir. E uma das formas que ele resolveu fazer, então, para conseguir fugir, ele encontrou ali, era imitar o ser humano. Daí ele vai construir ali uma carta, né, um relatório para a academia, por conta dessas questões que ele quer ser um ser humano. E aí vem uns questionamentos, né, gente? Lá no final do texto tem uma frase que diz assim: eu aprendi, senhores, aprende-se o que é preciso que se aprenda. Aprende-se quando se quer uma saída.
aprende-se a qualquer custo. O que significa essa frase? Ela é super impactante, tá, gente? Ó, aprende-se o que é preciso que se aprenda. Aprende-se quando se quer uma saída. Aprende-se a qualquer custo. Quando que eu aprendo alguma coisa? Vamos usar essa palavra com outro conceito. Aprender, com 2 Es, é diferente de aprender, né? Aprender com um E só é quando eu aprendi, sei lá, que 2 mais 2 é 4. Tá? Apreender é o conceito de algo. Quando que eu apreendo alguma coisa? Quando eu entro com... como é que eu posso falar? Com profundidade naquele assunto? Eu aprendo tudo o que eu Não? aprendo o que eu quero. Eu aprendi o que tu quer. Quem é que gosta de matemática aqui? Eu. Eu. Vai lá, quem mais? Eu. Eu. também. Anthony. Eu. Tá, tem uma galerinha aí que gosta de matemática. Então, se vocês gostam de matemática, é mais fácil aprender matemática? Sim. Com certeza. É. Quem é que não gosta da área de humanas? Não gosta da área de humanas. Gente, não estou fazendo uma análise e vou dar nota sobre isso, tá? Aí é um jogo de, como é que é? De verdades, não é para classificar quem gosta ou quem não gosta. Quem não gosta da área de humanas, tipo, curte a área específica de exatas e não curte humanas. Todo mundo gosta de humanas aqui? Eu consigo gostar das duas. Tipo, Eu também. eu gosto muito da aula de filosofia, de geografia, Eu gosto história, das duas. biologia, química. Química não, é... Biologia, vai por aí, tem. Eu gosto das duas. Tá. Então, tipo... Pode falar, Anthony. Daí, tipo, pra mim não tem muita diferença. Eu gosto de, ao mesmo tempo que eu gosto de fazer conta, usar fórmulas, eu gosto de abrir meu pensamento para outras coisas. Que é importante. Para mim, fala. Para mim, eu gosto bastante de fazer conta, mas eu prefiro ainda mais ter uma aula de geografia ou de história, onde eu vejo sobre a sociedade que vivemos. Tá. Essa análise estrutural de conhecimento histórico ou geográfico, né? Que daí, Sim. né, conhecimento cultural de maneira geral, né? O conhecimento cultural ele é mais fácil, né, do que o conhecimento filosófico, certo? Porque o conhecimento cultural tu vê na prática o que aconteceu. A filosofia é algo que é impalpável, né? Então a gente discute e fala do intelecto, do conhecimento, mas a gente não consegue vê-lo na prática. Então acaba se tornando um pouquinho mais complexo. Tanto a sociologia não, tanto que também ela, se tu for estudar a teoria da sociologia, ela é muito, ela que caminha junto com a filosofia, né? Mas na sociologia tu consegue trabalhar muito na prática ainda, com exemplos, né? De sociedades, enfim. E a filosofia, a gente acaba trabalhando muito com o mundo das ideias. E esse mundo das ideias acaba, às vezes, dificultando em alguns aspectos as suas análises. Por isso que a filosofia ela é importante quando a gente faz essa ponte conosco, né? Com um conhecimento, com o que eu levo para a minha vida. Fazendo essa análise, ela é importante e também se torna mais prática. Muito bem, tá? Então, eu aprendo de maneira muito melhor quando eu gosto, né? Ou seja, quando eu quero aprender. Sabe aquela frase, eu não sei, eu não consigo? Isso na neurociência também é comprovado. Quando eu falo repetidamente algo, isso acontece. Eu não sei, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não sei, eu não consigo, eu não vou fazer. Tá? E aí o teu cérebro processa isso. E isso vai ficar tão forte que você realmente não vai conseguir, você realmente não vai fazer. Dessa repetição constante. Então, a repetição também é importante para o nosso cérebro. Quando eu
estou num lugar novo, vou viajar para qualquer lugar, e aí eu não conheço esse lugar, estou usando lá o Google Maps. Eu fui 1, 2 vezes, eu não preciso mais do Google Maps, porque eu já conheci, né, o meu cérebro já processa isso, já sabe que lá, as 2 ruas à esquerda, eu vou ter que virar para chegar no meu destino. Ou seja, o meu cérebro vai processar tudo que eu estou falando, ou o que eu não consigo, ou o que eu não sei, ou o que eu consigo, o que eu sei, o que eu gosto. Essa repetição para o cérebro, no termos de conhecimento intelectual, científico e do uso da racionalidade, ela é fundamental. Muito bem. Prof, mas Fala. essa repetição, se olhar por outro lado, né, se for uma repetição positiva, pode ajudar a pessoa também, né? Sim, então por isso que eu digo, quando a gente vai em qualquer formação continuada, o professor tem muito dessas formações, que é a formação ligada à autoestima. A nossa área tem muito isso, é muito forte. E aí eu já fui em vários cursos que o primeiro palestrante é para trabalhar a autoestima do professor, porque historicamente falando, né, o professor é uma figura que trabalha com outros indivíduos e ele precisa constantemente, não só de uma renovação teórico-metodológica, filosófica, mas também dessa questão da autoestima. E todos falam a mesma coisa, todos. Tá? É unânime isso, qualquer estudo da neurociência, da psicologia, fala isso. Ou seja, o meu discurso está relacionado com a minha prática. Então, se o meu discurso é eu não sei, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não sei, eu não consigo, eu não vou fazer. Agora, se o meu discurso está ligado a eu posso, eu consigo, por mais que eu tenha as dificuldades que vão aparecer, né? Mas eu posso e eu consigo. Se eu sou determinado, eu vou avante. Se eu sou da área de humanas e tenho dificuldade na física e na matemática, mas eu estudo com veemência, eu quero aprender, não é que eu vou ser 10 em matemática. Não significa isso, mas significa que eu vou ter um resultado positivo a partir da minha observação, da minha análise, da minha conduta perante aquela situação, que é importante. Muito bem, agora vamos para o mundo conceitual da filosofia. Eu quero falar de um conceito que é epistemologia. Epistemologia. O que é a epistemologia? Dentro da filosofia, é um dos conceitos mais importantes. Estava ali na reflexão em ação da apostila. O que é epistemologia? Episteme é conhecimento. Tá? Logos é ciência. Tá? Pensamento. Ou seja, epistemologia são as teorias do conhecimento. Então, epistemologia, teorias do conhecimento. Certo? Beleza esse conceito? Então, olha só, ele é abrangente, são teorias do conhecimento. Volto lá, o que é o conhecimento? O conhecimento ele vai além do imitar, ele vai além do imitar. Tá? É quando eu abstraio alguma coisa, é quando eu relaciono alguma coisa, é quando eu atribuo sentido a algo. Isso é conhecimento. Então, a criança, ela primeiro olha, ela primeiro observa, ela imita. Aí depois, quando ela consegue fazer as relações e atribuir um sentido àquilo, aí ela está construindo conhecimento. Quando eu atribuo sentido a algo, eu estou construindo conhecimento. Eu preciso atribuir sentido à matemática. Eu preciso atribuir sentido à física. Eu preciso atribuir sentido à filosofia, à sociologia, à história, para daí eu construir conhecimento. Se eu não atribuo sentido a algo, eu não tenho conhecimento. Quando a gente fala de patrimônio histórico, o patrimônio cultural, quando uma cidade, ou um país, ou um determinado município, ou uma comunidade, ela vê que algo para ela é importante e ela atribui sentido àquela situação, vai se tornar um patrimônio para ela. Então, a festa do Divino, ela é um patrimônio cultural, por quê? Porque as pessoas atribuem sentido a essa festa. Então, quando eu tenho atribuição de sentido a algo, eu tenho construção do conhecimento. E o conhecimento, ele pode ser teórico, ele pode ser filosófico, ele pode ser científico, ele pode ser cultural, tá? E ele não pode, e aí é uma coisa importante, eu não posso atribuir valor ao conhecimento, tá? Porque existem vários tipos de
conhecimento. O indivíduo não tem uma faculdade, então ele não tem conhecimento. Que tipo de conhecimento que ele não tem? Conhecimento intelectual, conhecimento universitário. Mas se ele viajou o mundo inteiro, ele não tem conhecimento? Que tipo de conhecimento que a gente está falando? Ou um indivíduo passa pela universidade, ele não fez um trabalho, ele pagou todos os trabalhos, ele se formou sem ler um livro. Que conhecimento que esse indivíduo tem? Também. Então, o que é o conhecimento? Quando eu atribuo sentido a algo, ele muda e transforma a minha vida. E eu tenho uma gama multifacetada de conhecimento. Cultural, social, artístico, teórico, científico, filosófico, sociológico, histórico. Tudo contempla o conhecimento. Alguém que tem... Quem era o filósofo na antiguidade? O indivíduo que detinha o conhecimento sobre tudo. O cara entendia de física, de química, de matemática, de história, do uso da razão, de filosofia. Esse é o indivíduo que tem conhecimento dentro da filosofia. Entenderam, gente? Conceito de conhecimento e epistemologia? Sim. 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 Certo? Então, muito bem. Olha só. A nossa conexão vai cair e eu queria falar